Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Vicente Cassep Borges e você está no Cientificaliente, o canal que erotiza a ciência do amor de um jeito diferente. O vídeo de hoje, seguindo a nossa playlist de assuntos discutidos na mídia, ciência do amor na mídia e na própria ciência, artigos científicos, nós vamos discutir 4 estilos de fantasias sexuais. Então hoje é um vídeo já bem legal, um vídeo bem sexy. Deixa aquele like pro nosso vídeo e vamos falar então de fantasias sexuais. O nosso artigo aqui então, 4 estilos de fantasias sexuais, né? Pesquisa sobre esses estilos, como é que funcionam nossos estilos de fantasias sexuais. Ele foi feito Grant Hillary, um mestre que escreveu o artigo, né? Mas ele é baseado na produção de 3 autores, o Canivete, Bolduc e Godbout. São autores, enfim, Chloé, eu não sei se é homem ou mulher, Departamento de Sexologia de Université du Québec a Montréal. Je ne parle pas français. Oui, oui. Ok, então canadenses de Montreal, tá? Uma publicação bastante recente, uma publicação também de 2021, então vou deixar o link na descrição para vocês poderem ter acesso e ler tanto a nossa reportagem da Psychology Today quanto o artigo na íntegra. A ideia que eu quero trazer nesse vídeo de hoje, resumindo então essa produção científica, é que as fantasias sexuais são o coração, o núcleo da experiência humana, são algo muito importante da nossa cabeça, da nossa mente, enfim, da nossa experiência humana em geral. A sexualidade é autocontraditória, a gente tem contradições dentro de nós mesmos, né? Vocês sabem disso, né? Que somos seres contraditórios por natureza, nós humanos, né? Sexualidade é construída na nossa vida do dia a dia, uma fonte de obsessão pública e envolta em segredos e vergonha, enfim. Então isso é a nossa sexualidade. Identificando 4 classes de fantasia sexual, a gente vai ter o grande insight da sexualidade humana. A gente vai conseguir descobrir muito sobre a sexualidade humana, como várias teorias, né? Isso aí é até um dos princípios do nosso reducionismo. A gente reduz o fenômeno para as partes deles, e aí a gente reduz a 4 partes ou 4 estilos, não são nem partes, né? Mas 4 maneiras como se expressam, e a gente consegue explicar o fenômeno. A gente tem uma teoria que a gente pode desenvolver uma explicação desse fenômeno. A sexualidade humana, então, ela é as fantasias sexuais, né? Ela é parte do tecido da nossa vida diária, que é o termo que está aqui. Então ela faz parte da nossa vida diária. A gente compartilha muito as nossas fantasias sexuais, né? Mas a gente traduz sempre com aquela moderação. A gente vai colocar para as pessoas que a gente tem essas fantasias, mas a gente não pode expressar tão diretamente. A gente tem que expressar com algumas nuances, ou mesmo quando a gente está falando com alguém sobre isso, a gente está expressando nossas fantasias sexuais, mas a gente tenta esconder, né? E a outra pessoa também nem sempre tenta captar, mas a gente ou tem capacidade de captar, mas a gente está sempre demonstrando nossas fantasias sexuais. Aí o texto aqui está criticando que muitas vezes a gente não tem um círculo de pessoas com quem a gente ou circunstâncias para a gente expressar nossas fantasias sexuais, mas ele está criticando isso porque, tipo, o próprio material sexual, material sexual, ele se tornou inaceitável, né? Ele não é algo que é aceitável a gente compartilhar esses materiais sexuais na nossa cultura. Só que essa maneira de mostrar, de discutir uma sexualidade de uma maneira mais saudável, é até uma maneira de evitar
assédios sexuais, abusos sexuais ou condutas sexuais mais nocivas, né, para a sociedade. E essas pessoas que têm maior relutância em discutir a sua sexualidade pode se tornar umas pessoas com maior privação, né? Umas pessoas com mais falta de satisfação, insatisfação, né? Então isso é um problema, assim, para de fato os autores estão incentivando bastante essa discussão sobre sexualidade. Mas quando a gente está falando de tanto da mídia ou quanto ambientes privados, né? E a mídia acaba sendo um ambiente privado porque a gente consome o conteúdo da mídia em ambientes privados, né? Aí as fantasias sexuais runs free, correm livre, o céu é o limite, enfim, então a coisa acontece bastante com as nossas fantasias sexuais, né? Então, para o público em geral, isso aqui eu achei interessante. A sexualidade é vicariamente desfrutada e enfim, se torna uma obsessão de um desejo fora de lugar, de um desejo deslocado e combustível do fogo da paixão privada, tá? Então, isso que está acontecendo com a nossa sexualidade quando a gente consegue acessar pela mídia, né? O que quer dizer vicariamente? O que é isso? Assim, então isso remete à obra do Bandura, né? Que a gente aprender com a experiência do outro, né? E quando a gente está desfrutando desse conteúdo erótico vicariamente, a gente está vendo a experiência do outro e trazendo para dentro de nós mesmos, né? Então a gente consome bastante o erotismo dessa maneira vicária, né? Mas vamos falar do nosso estudo, né? O nosso estudo sobre as categorias das fantasias sexuais. Esse estudo foi publicado na Arquivos do Comportamento Sexual, né? Foi feito com uma amostra de 566 pessoas. Estamos falando de norte-americanos, América do Norte, né? Eles preencheram uma pesquisa, survey, um questionário online, né, de 45 minutos que durava. Metade era mulheres, tinha 44% homens e os outros eram em diferentes categorias, que hoje eu nem sei quais são as categorias, mas a gente tinha um monte de categorias diferentes aqui, de homem e mulher, né? Média de idade 26 anos, 40% eram heterossexuais, 22% homossexuais, 22% bissexuais e o resto estavam em categorias adicionais. Então, enfim, as coisas se tornaram muito complicadas. A gente tem muitas categorias adicionais. Mas me chama atenção esse número, esse alto número de homossexuais e bissexuais que a gente tinha na nossa amostra, né? Assim, geralmente para responder questionário desse jeito, homossexuais e bissexuais gostam bastante de responder. Eu não sei se isso reflete a opção sexual da população, né? Provavelmente não. E aí, qual foi o método que eles usaram para levantar essas características sexuais, né? Eles criaram 4 narrativas, né? E pediram para eles dar nota para essas narrativas. A primeira envolvia uma fantasia mais romântica, uma historinha com uma fantasia romântica. A segunda envolvia uma narrativa com dominância. A terceira envolvia submissão. E a quarta envolvia violência sexual. E aí os participantes foram perguntados sobre a excitação sexual, quando se sentiam excitados com aquela história, e o desconforto depois de ouvir aquela narrativa. Então essas eram as perguntas que os participantes respondiam, na verdade davam notas para essas questões. A pesquisa também avaliou a compulsividade sexual. Isso é bastante interessante. Childhood sexual abuse, ou seja, se a pessoa foi abusada sexualmente na infância, né? E o estilo de apego
romântico, né? O estilo de apego romântico. Temos uma playlist aqui no canal sobre apego, estilos de apego, então isso também foi avaliado. Quem é científica além de carteirinha já sabe o que é estilo de apego. Então as histórias foram pontuadas, né, assim, em termos da excitação sexual e do desconforto, né, essa aqui é a excitação sexual barra baixo desconforto. Então com a história romântica a gente teve 58% com elevada excitação sexual e 89% com baixo desconforto. A história de submissão ou masoquismo, 54% se sentiu excitado e 77% baixo desconforto. Dominação, sadismo, 40% se sentiu sexualmente excitado, 66% baixo desconforto. E a da violência sexual foi a piorzinha, só 22% se sentiu sexualmente excitado e 25% se sentiu baixo desconforto. 13% dos participantes reportaram alguma história de abuso sexual na infância. E 82% dos participantes tinham algum estilo de apego inseguro, algum estilo de apego problemático, que não era seguro, assim. A gente tinha os desapegados, pessoas que se desapegaram, preocupados, 24%, e 44% apego temeroso. Mas vamos para o que interessa, né? Vamos para nossas categorias, né? Que foram achadas 4 categorias de estilos de fantasias sexuais, né? A analisada foi a análise de classes latentes, tá? Então essa é uma análise que ela vai criar categorias a partir de... Eu vou ter vários scores, então vai pegar vários scores em diferentes variáveis e tentar criar grupos, categorias, né? De grupos de pessoas, né? Então isso é semelhante à análise de cluster também, né? Tá, a primeira categoria são os indiferentes, que foi a classe mais alta, assim, a categoria mais alta que a gente teve, com 40% dos participantes estavam nessa classe, né? E ela é caracterizada por não sentir nem excitação, nem desconforto em nenhum dos cenários. Então indiferente, assim, tipo, ouvir a história, tô nem aí, né? Tô bem feliz, não vou me excitar ouvindo a história, também não vou ficar desconfortável, não vou sentir nada, né? Então esses são indiferentes e a maioria das pessoas, 40% pelo menos das pessoas, reagem assim ao ouvir as 4 histórias eróticas contadas. Aí nós temos o grupo dos românticos, que são 22% das pessoas que participaram dessa amostra, né? Eles têm baixa excitação e alto desconforto em todos os cenários. Qualquer cenário descrito, eles vão ter isso. Exceto, evidentemente, que na narrativa romântica, porque eles são românticos, né? Então, para esse cenário, as médias foram 68% de excitação e 79% de baixa ou ausência de desconforto, enfim. Então, se ele ouve a historinha romântica, eles se sentem excitados, assim, tudo, e não se sentem desconfortável, o que não acontece quando eles ouvem as outras histórias. Os enthusiastics, né, os entusiasmados, são 1/4 das pessoas, ou seja, 25%, tiveram uma alta excitação e um baixo desconforto em todos os cenários. Então eles ouvem as historinhas, se sentem excitados com qualquer história, seja ela romântica, seja ela de sadismo, de masoquismo, seja ela de violência sexual, sente muito excitado com as pessoas e não sente desconforto, assim, com a história. Então esses são entusiasmados, esses são os que experimentam de tudo, gostam de tudo, né? E por fim, a gente tem o grupo dos dissonantes, dos contraditórios aqui, né? Então esse grupo foi favorecido no cenário romântico, né? E eles tiveram uma elevada
excitação sexual e elevado desconforto, eles apareceram, né? O que é contraditório. Então eles sentem tanto excitação sexual quanto desconforto com aquela excitação sexual. Por exemplo, então eles se sentiram tanto excitados quanto desconfortáveis com as fantasias sádicas, com 50 tons de cinza, assim. Os dissonantes são os que se excitam com 50 tons de cinza, mas ficam horrorizados com a história ao mesmo tempo, né? E a última coisa que eu queria era mostrar o nosso artigo original, enfim, que a gente está resumindo naquela reportagem, né? Exploring Variations in Individuals' Relationships to Sexual Fantasies, a Latent Class Analysis, explorando variações dos relacionamentos individuais para as fantasias sexuais, uma análise de classes latentes, né? A gente já falou bastante do método, tem tudo aqui, eu vou deixar esse link na descrição dos vídeos. A única coisa que eu queria mostrar era isso aqui, tabela 3, para a gente ter uma comparação desses dados que eu achei interessante de trazer para vocês, que a nossa reportagem lá da Psychology Today não traz, né? Então, quantos que a gente tem, né? A gente tem por gênero, assim. Então, a gente tem... o importante é mais o percentual, né, do que o número de participantes, mas a gente tem dos homens 53% e 47% das mulheres nesse indiferente. Uma diferença bem grande de mulheres, visualmente grande aqui de mulheres para romântico, né? Mais mulheres no romântico e no dissonante também, né? E a gente tem um teste aqui quadrado, cadê significativo, mas quase ainda. Foi no limite, assim, parece que... Depois, assim, terminou a amostra e coletou mais uns 5 dados, assim, só pra fechar nesse número, né? Tô brincando, não dá pra dizer que eles fizeram isso, bem que provavelmente não, né? Eu não faria, mas foi na trave aqui da significância, só pra saber, assim, uma estatística, a gente tem uma diferença estatisticamente significativa quando esse valor P é menor que 0,05, né? Ele é menor que 0,048. Então, quase, né? Mas quase continua sendo significativo. Tá? Por orientação sexual, então a gente tem nos heterossexuais 44% indiferentes, heterossexuais bastante no indiferente, que no romântico também. Bissexuais e héteros são os mais entusiastas e os héteros os dissonantes. Essa diferença não foi significativa, tá? Também no teste aqui quadrado. E aí nós tivemos também 3 características psicossexuais que tiveram diferenças estatisticamente significativas aqui, tá? Todos esses P's aqui são menores que 0,05. Também bateu na trave aqui, ó. Se coletasse uns 10 sujeitos a menos já não dava aqui, ó. Mas olha só, assim, a gente tem apego evitativo, que eles compararam acima da média, né? Aqui a gente tá falando do grupo acima da média, a gente teria um grupo abaixo da média, né? Da média não, do ponto de corte, né? Para apego evitativo, né? Então estão comparando aqui com o teste aqui quadrado. E a gente tem, ó, 58%, 57% no romântico. Então desapego evitativo tudo em todas as características, principalmente no dissonante. Bastante gente com apego evitativo, né, com esse estilo dissonante, mas eles têm todos os estilos, né? O apego ansioso, mesma coisa também. Quem tem ansiedade tem pontuou forte em todos esses estilos de fantasias sexuais, né? E abuso sexual na infância, assim, ou sobreviventes de abuso sexual, assim, abuso sexual mata, então dá pra chamar de sobreviventes, né? As pessoas sobreviveram a abuso sexual. Então a gente tem 12 no indiferente, 8 no romântico, né? Mas a gente olha no entusiasta e no dissonante. Olha aqui como é que
é bem forte, assim, essa questão dos... Bem mais forte a questão de sobreviventes de abuso sexual na infância irem tanto para o estilo entusiasta quanto dissonante, né? Então, o estilo que é contraditório e o estilo que gosta lá de uns sadomasoquismos. E para concluir, eu só queria mencionar, né, que a gente tem uma questão de que essas categorias são importantes, né? Eles devem ser replicadas em outros estudos. É importante a gente tentar replicar essas categorias em outros estudos, mas é bastante importante a gente ver as limitações da amostra. Assim, a gente trabalhou com uma amostra de conveniência, né? É o próprio desequilíbrio que a gente tinha entre hétero, bissexuais, homossexuais na amostra talvez seja um indicativo que não seja representativo da população. E também que é uma população que é norte-americana, uma população que é de... enfim, que não representa muito a cultura brasileira, ela é um pouco diferente da cultura brasileira, né? E é interessante, então, ter estudos mais pegando o mundo inteiro para a gente entender essa questão. De qualquer forma, são 4 categorias que nos ajudam a entender como são as fantasias sexuais das pessoas e uma estrutura cognitiva das fantasias sexuais das pessoas. Isso pode ajudar no trabalho clínico ou mesmo ajudar nós mesmos a compreender a nossa sexualidade, compreender a sexualidade do outro, compreender as fantasias do outro, né? E tentar fazer uma discussão sobre sexualidade e fantasias sexuais de uma maneira menos travado, uma maneira mais aberta, né? Então esse é o nosso objetivo do Cientificamente, um canal que discute a ciência do amor de um jeito aberto e diferente aqui, né? Então eu agradeço muito pela atenção de vocês, eu espero que vocês tenham gostado, né? Deixa o like, vou pedir de novo o like e a inscrição no canal, né? Que vai ter muito mais vídeos sobre esse aqui é um canal só sobre ciência do amor e o conteúdo tá muito legal, te inscreve que tu vai gostar. Grande abraço, até o próximo vídeo.